Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco sua vida. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que bom ter você mais uma vez conosco assistindo o programa Verdade e Vida. Nós louvamos muito a Deus porque você tem sido um parceiro deste programa, um intercessor deste programa e um divulgador deste programa. A mensagem de hoje vai tratar de um tema sublime. Deus não desiste de amar você. Eu gostaria que você chamasse a sua família, que você talvez ligasse ainda para os seus amigos, porque temos uma palavra de esperança, de perdão e de salvação para o seu coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. Mais uma vez aqui estamos com a presença do reverendo Antônio Carlos Menezes, pastor da Igreja Presbiteriana de Contagem e evangelista da Comissão Nacional de Evangelização. Seja bem-vindo mais uma vez ao Verdade e Vida, reverendo. Obrigado, um prazer estar aqui. Reverendo, o senhor é um pastor jovem e volta e meia ouve falar em balada, em ficar. Como o senhor, enquanto pastor, tem encarado essa nova realidade, entre aspas, gospel brasileira e quiçá mundial? Infelizmente, eu vejo com muita tristeza essa questão das baladas gospel, o ficar, né? É um verdadeiro tiro no pé que as pessoas estão fazendo hoje, querendo trazer para a igreja aquilo que o Senhor Jesus mandou a gente expulsar da igreja, né? Trazendo o mundo para dentro da igreja. Uma coisa interessante, eu quero dizer para você, assim, com autoridade, porque, infelizmente, eu vim desse mundo, né? Eu era um jovem, quando não era cristão, que frequentei boate de segunda a sábado. Era um boêmio mesmo. E essas boates, elas trazem sensualidade, uma sensualidade precoce, envolvimento com droga, e não tem nenhuma espiritualidade, né? Isso não glorifica Jesus, isso não segura jovem na igreja, isso não traz a santificação, é uma questão de uma associação da igreja com o mundo. No caso, eu particularmente, quando eu vim do mundo, vim das boates, vim das baladas, eu vim para a igreja para encontrar algo diferente. Eu vim encontrar um relacionamento com Deus, ensino da palavra, e algo que pudesse preencher meu coração. Eu não vim para encontrar uma associação com o mundo. E hoje, infelizmente, parece que virou modismo. E alguns pastores fazem vista grossa a essa questão das baladas. E hoje, tudo que se fala que é gospel, parece que traz uma espiritualidade. E parece que há uma aprovação de Deus nisso aí. Porque tem o nome gospel. E qual a resposta que a igreja precisa dar para esse modismo? Eu acho que é a palavra de Deus, é o ensinamento das Escrituras, né? Que a palavra do Senhor fala para fugir até da aparência do mal e não amar o mundo e nem o que há no mundo. Isso não quer dizer que vai ser uma igreja fanática, longe de todas as coisas, mas uma igreja que tem coerência, que tem equilíbrio, tem sabedoria, tem graça e que ensina realmente a palavra de Deus, né? E quanto à questão do ficar, é outra coisa que tem acontecido, os jovens estão se perdendo pela questão não levando a família a sério. Mas eu creio que vale a pena o jovem aprender a oração, a honrar pai e mãe, a esperar no Senhor e pedir a Deus uma família. Eu me converti, eu lembro, eu orei 14 anos para casar e pedi a Deus uma esposa, pedi a Deus uma companheira, pedi a Deus uma esposa que amasse Jesus, que me aproximasse dele e que fosse uma bênção na minha vida. Então eu falo para você assim, de coração, eu fui um jovem que vim das baladas, né? E hoje a igreja tem trazido para dentro dela algumas baladas, que tem expulsado aqueles que querem levar Deus a sério e atraído os filisteus, né, para dentro da igreja, fazendo o contrário que Deus manda. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: primeiro, que essas baladas, elas não glorificam a Cristo. É uma questão que a igreja tem que não fazer vista grossa, mas ensinar, admoestar com carinho, com amor, o que a palavra de Deus ensina. E também
dá uma assistência assim, muito de perto ao jovem, na questão do trabalho, a questão da família, do relacionamento e da área sentimental. E saber que Deus é bom, que Deus guia, que Deus orienta, que tem o melhor para nós, tem uma família. Hoje eu sou casado, tenho 3 filhos, Deus me deu uma esposa maravilhosa, a qual você conhece, você vê que é um esteio da minha casa, é uma bênção para o meu ministério, é uma bênção para a minha família e para a minha vida. Então valeu a pena eu servir a Deus de todo o meu coração, ter uma família, orar pela minha esposa, pelo meu ministério e dizer não ao mundo, à carne e ao diabo, né? Eu nunca vi o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, fazendo festa para os filisteus, agradar os filisteus. Queria ter uma associação com eles para atraí-los, né? As pessoas que estão lá fora, eles querem algo diferente. Eles querem Deus, querem a palavra, querem o Espírito Santo, eles querem restauração, eles querem cura, eles querem vida, eles querem algo diferente, né? E aqueles que estão fazendo isso, infelizmente, estão indo na contramão da fé. Eu penso assim. Muito obrigado, reverendo Antônio Carlos, por esses seus esclarecimentos, principalmente a juventude brasileira que agora nos assiste. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou para o seu coração. O tema de hoje que o reverendo irá trazer, reverendo Hernandes, é Deus não desiste de você. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Deus ao mundo amou, tanto amou que o seu Filho deu, para todo que nele crê, não pereça, não pereça. Deus ao mundo amou,
eu tenho boas notícias para você. Deus não desiste de amar você. Esta verdade sublime pode ser retratada nas 3 parábolas que Jesus contou em Lucas capítulo 15. Diz a Bíblia que os fariseus e os escribas estavam murmurando porque Jesus, sendo amigo dos pecadores, comia com os publicanos e recebia os pecadores que ouviam Jesus de bom grado. Os fariseus e escribas pensavam que a religião era apenas para as pessoas consideradas boas, virtuosas, pessoas que tinham autoconceito na sociedade. Mas Jesus Cristo veio para buscar e salvar o perdido. E Jesus Cristo então conta 3 parábolas imortais. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, para retratar o compromisso do amor de Deus pelo pecador. Na verdade, estas parábolas não estão focadas nem na ovelha, nem na dracma, nem no filho pródigo. Essas 3 parábolas têm uma lição central: o grande amor de Deus por você. Deus não desiste de você. Deus ama você com amor eterno, com amor perseverante, com amor sacrificial. 3 verdades devem ser destacadas aqui. Em primeiro lugar, Deus é o Deus que procura o perdido. Assim como o pastor deixou as 99 ovelhas seguras no aprisco e foi procurar a ovelha caída no abismo, que se desviara, talvez desgarrando-se do rebanho, distanciando-se do pastor e rebeldemente distanciando-se do lugar de segurança, caindo num precipício ou num abismo. Assim como esse pastor não mediu esforços e enfrentou lutas, talvez lugares perigosos, exposição a tantos e vários perigos, para encontrar esta ovelha. Deus é o Deus que procura você. A Bíblia diz que isso é um fato tão glorioso, que Jesus Cristo foi enviado ao mundo, e Ele deixou sua glória, e Ele se fez carne, e Ele entrou na nossa história, e Ele se fez como um de nós, e Ele veio com um propósito específico: buscar e salvar o perdido. Eu quero dizer para você que Deus ama você, que Deus se importa com você. Talvez você já desistiu de você mesmo. Talvez a sua família já desistiu de você. Talvez você seja considerado uma ovelha negra da família ou alguém que já não tem mais esperança de recuperação. Talvez você se sinta assim, caído, prostrado, sem esperança, sem chance alguma, pois Deus nunca desistiu de você. Deus é como este pastor que vai buscar a ovelha que caiu no abismo. É como aquela mulher que, ao perder uma das 10 moedas, das 10 dracmas, acende a candeia, varre a casa, levanta a poeira, não desiste até encontrar a sua dracma perdida. Deus é retratado como esse pai que, mesmo abandonado pelo filho, que pega antecipadamente a sua herança e vai para um país distante e lá dissipa todos os seus bens vivendo dissolutamente. Esse pai nunca deixou de esperar a volta do seu filho. E quando o seu filho vinha ainda longe, o seu pai o avistou e correu e o abraçou e o beijou e celebrou a sua volta. Deus não desiste de procurar aquele que está perdido. Mas há uma segunda verdade que eu gostaria de partilhar com você. Deus não é apenas aquele que procura o perdido, mas também é o Deus que perdoa o caído. As 3 parábolas deixam esta verdade clara. O pastor, ao encontrar a ovelha caída no abismo, não a machucou, não a expôs a uma situação
de opróbrio e vergonha, mas diz a Bíblia que pega esta ovelha nos seus braços, leva esta ovelha em seu ombro e festeja e se alegra com aquela recuperação. Quando o pai recebe o filho pródigo, o pai não o humilha. O pai não atende o seu desejo de fazê-lo apenas como um dos outros trabalhadores, mas o pai o abraça, o beija, o perdoa e o restaura. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus de toda graça. Ele é o Deus disposto a perdoar o seu pecado. Não há pecado sem perdão, exceto o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E este pecado é um pecado deliberado, consciente, de um endurecimento irremediável. Mas se há arrependimento no seu coração, se há quebrantamento em sua alma, se você está consciente de que carece da graça de Deus, volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Ele tem prazer na misericórdia. Deus é o Deus que perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Ele é aquele que afasta de nós as nossas transgressões, como o Oriente afasta-se do Ocidente. Ele desfaz o seu pecado como a névoa, ele lança para trás de si as suas iniquidades. Ele lança os seus pecados nas profundezas do mar. E, como dizia Corrie ten Boom, e coloca ali uma placa, é proibido pescar aqui. Deus é o Deus que perdoa completamente, profundamente, eternamente. Ele não só perdoa você, Ele justifica você. E Ele pode perdoar você porque o seu pecado foi lançado sobre Jesus lá na cruz. A Bíblia diz que Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que Ele foi ferido pelos nossos pecados. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Ele se fez pecado por nós, se fez maldição por nós. E Ele morreu pelos nossos pecados. A justiça de Deus foi satisfeita, a lei de Deus foi cumprida. E agora você então pode receber este perdão livremente, pela fé, correndo para os braços daquele que é perdoador e restaurador. Deus é o Deus que procura o perdido, Deus é o Deus que perdoa o caído. Há esperança para você, há perdão para você, há restauração para você. Volte-se agora para os braços de Deus. A Bíblia diz que Deus tem prazer na misericórdia. Deus não se deleita e não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e viva. Deus hoje coloca diante de você uma grande oportunidade. Lá no livro de Deuteronômio, o Senhor falou por boca de Moisés: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que você viva. Hoje é o dia que Deus escancara os portais da graça. Hoje é o dia que Deus põe diante de você a grande oportunidade de você se voltar para Ele, de você receber dEle o perdão, a salvação, a vida eterna. Mas há ainda uma terceira verdade que eu quero partilhar com você à luz de Lucas 15. Primeiro, Deus é o Deus que procura o perdido. Segundo, Deus é o Deus que perdoa o caído. Mas em terceiro lugar, Deus é o Deus que celebra a volta do pródigo. Deus é o Deus que festeja a sua volta para Ele. Há um clima de festa no céu. Há uma alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nada produz mais alegria no coração de Deus, entre os anjos de Deus, entre os remidos no céu, do que quando um pecador, reconhecido do seu erro, arrependido do seu pecado,
se volta para Deus. A palavra de Deus chega a dizer que, na parábola do filho pródigo, que quando aquele pai correu para abraçar o seu filho, o filho ensaiou uma confissão. Pai, pequei diante do céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai não espera esse filho terminar a confissão. Esse pai o abraça, esse pai o beija, e esse pai dá uma ordem expressa: ide depressa, trazei o melhor cevado, trazei vestes novas, colocai uma sandália nos pés, anel no dedo, vamos nos regozijar, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E começaram a se regozijar. Que coisa bendita, que verdade gloriosa. É o Deus ofendido que nos procura. É o Deus ultrajado que toma a iniciativa. É Deus quem move o seu próprio coração na direção dele. É Ele quem opera em nós tanto querer quanto realizar. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos confiou o ministério da reconciliação, de modo que agora nós rogamos a você que se reconcilie com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. Na cruz do Calvário, houve 3 grandes transações nesse processo da sua reconciliação. Primeiro, Deus não colocou na sua conta a sua dívida. Deus não imputou aos homens as suas transgressões. A Bíblia diz que a segunda transação é que Deus lançou na conta de Jesus a sua dívida, o seu pecado. E a Bíblia diz que quando Cristo estava na cruz, Ele pegou o escrito de dívida que era contra você, o rasgou, o anulou e o encravou na cruz. E lá no alto daquela cruz, Jesus Cristo deu um brado dizendo: Tetelestai, está pago, está consumado. Agora você não deve mais nada. Agora você está quites com a justiça de Deus e com a lei de Deus. Quando você se rende a Jesus, quando você entrega seu coração a Jesus, quando você coloca a sua vida aos pés de Deus, a sua dívida é paga, a sua dívida é quitada, porque Jesus Cristo foi à cruz como seu substituto, como seu representante, como seu fiador. Ele pagou a sua dívida, Ele morreu em seu lugar, para que você pudesse agora ter vida eterna. E a terceira transação que acontece na cruz é que Deus deposita em sua conta a infinita justiça de Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus pega a sua ficha lá no tribunal do céu, não tem mais dívida, não tem mais débito. A sua dívida foi quitada. Ao contrário, tem na sua conta um depósito infinito, de valor infinito, o depósito de toda a justiça de Cristo. Como se você nunca tivesse transgredido, como se você nunca tivesse pecado. Isso significa justificação. A Bíblia diz: já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que a festa no céu, festa na terra, alegria no coração de Deus, alegria entre os anjos, alegria no seu coração, alegria para a igreja de Deus. Agora é hora de você se voltar para Deus, porque este Deus nunca desistiu de amar você. Ele é o Deus que procura o perdido, o Deus que perdoa o caído e o Deus que restaura o pródigo. Eu quero orar por você. E nesse momento você tem a oportunidade de voltar-se para Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra tão rica, tão preciosa, que traz ao nosso coração uma mensagem de esperança, uma mensagem de perdão, uma mensagem de salvação.
aplica, Senhor, esta palavra no coração daqueles que nos assistem nesta hora, para que hoje também haja salvação, haja reconciliação e haja festa no céu. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes, baseado no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, abordou 3 aspectos do amor imensurável de Deus. Primeiro, que Deus procura o perdido. Ele é como o pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu. Segundo, que Deus perdoa o caído. Deus é como o pai que recebe o filho pródigo, o abraça, o beija e lhe restaura. Terceiro, Deus celebra a volta do pródigo. Há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Deus não desiste de você. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir através da nossa loja virtual, acessando o nosso site www.verdadevida.com.br, e você clica ali na nossa loja virtual e adquire tanto em CD como em DVD. De segunda a sexta, enquanto o nosso 0800 está com problemas, você deve ligar para 019 3256-8100 e também adquirir as mensagens, essa ou todas as outras mais de 200 mensagens que aqui já foram pregadas no Verdade e Vida. Também pelo nosso site você pode tornar o Verdade e Vida autossustentável. Através da sua contribuição mensal, contribuição da sua igreja, você clica ali em faça sua doação, faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou mesmo você pode ir em uma agência de um Banco do Brasil e fazer um depósito diretamente na conta do Verdade e Vida para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar, você e toda a sua família, para estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Ali tem escola dominical, com classe para as crianças, jovens, adultos, para que você possa crescer mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também participar do culto matinal, que sempre começa aí por volta das 9 horas. À noite, 18, 19 horas, você é o convidado para o culto vespertino. Diga ali ao pastor que você é o convidado do programa Verdade e Vida. A receita da felicidade. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 4. 4 mensagens que tratam de problemas urgentes para a nossa sociedade. O reverendo Hernandes Dias Lopes mostra que é possível vencer a depressão, superar os problemas no relacionamento familiar e encontrar perdão e paz com Deus. O DVD Verdade e Vida, volume 4, custa apenas R$30 e você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.